Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... O Destino de Saudade hoje vai até a Bélgica, ou, melhor dizendo, a Bélgica vem até o Destino de Saudade, porque temos a companhia do nosso amigo Rodrigo Benkens, jornalista, 61 anos, senhor com uma carreira maravilhosa, 8 mundiais de futebol, 30 tours e um contador de histórias incrível. Fala um português perfeito e é o meu convidado e do Rui Miguel Tovar para este destino muito especial. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este convite. E a primeira pergunta é muito simples. Há uma ligação muito grande a Portugal. Queres explicar um bocadinho como é que nasce esta relação quase platónica com o nosso país? É muito simples. Um pai belga e uma mãe portuguesa. E o resultado está à frente de vocês. Dois países em que me deram problemas de saúde, uma hérnia. Você sabe que a causa da hérnia, ter um pé à esquerda e um pé à direita, nunca estive em equilíbrio, sempre senti-me tão bem neste país, onde aliás nunca vivi. Os meus pais eram professores e eu vim aqui entre o dia 1 de julho e o dia 31 de agosto. Durante 10 meses não se falava uma palavra de português e depois, vindo para cá, eu comecei a treinar esta magnífica língua e o Portugal é um país que me arrebenta sempre o coração. Porque não é só o facto de ter 50% do meu sangue. Olha, vocês estão à frente de mim, com as cores com o fato da seleção nacional belga, outro com o fato da seleção nacional portuguesa. As cores das bandeiras, temos 2 das 3 cores que são iguais, não se esquece. Verdade. O vermelho e o amarelo. Para mim, o Portugal é metade da minha vida, embora passei pouco tempo. Tenho aqui uma família enorme. Na Bélgica tenho uma família muito pequena. Aqui eu lembro de uma anedota quando eu comecei, na adolescência, a ter muito interesse para as bonitas raparigas que eu podia ver aqui em Portugal. O meu pai disse, atenção, Rodrigo, atenção, porque aqui a probabilidade é de 50% que uma rapariga seja da tua família, porque a família é tão grande. Foi um pouco exagero, mas é uma anedota para dizer que, bem, a vossa família é grande daqui mesmo. Sim, eu sempre senti muito bem. A minha mãe, em 1958, foi para Bruxelas, para a Expo 1958, e toda a minha vida é feita de coincidências. Eu prefiro até uma palavra que é sincronização. Toda a minha vida e até estas últimas horas também aqui em Portugal está feita de sincronizações. Uma pessoa às vezes não repara, mas é impressionante. Porque que a minha mãe foi à Bélgica, uma mulher no fim dos anos 50 e sozinha. É verdade. Dizem, boa família, que vai sozinha para a Bélgica. Que quando regresso digo, vou casar com um belga, vou deixar tudo, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família, uma situação económica e social melhor para um homem. Ela devia gostar muito do meu pai. Porque naquela exposição de 1958 havia muita gente, estava cheio naturalmente. Porque que o stand do vinho do Porto, onde a minha mãe estava naturalmente a representar este vinho magnífico que conheci no mundo inteiro, porque que estava ao lado do stand do meu pai? Quem fazia encadramentos de livros, que era mais um artista, vamos dizer assim. Porque que o vinho e a arte misturaram-se? Isso é um mistério, mas o resultado foi este. E tudo foi assim. E se eu tive a sorte de fazer a carreira que eu fiz, de poder, em relatos em direto, que é o que eu mais fiz na minha carreira, consegui fazer isso nas 2 disciplinas mais populares na Bélgica, que são o futebol e o ciclismo, onde temos melhores resultados também.
posso dizer hoje, com 61 anos, como você não se esqueceu de dizer, muito obrigado, não era indispensável, mas assumo completamente os meus 61 anos. E eu assumo que, quando chegar à sua idade, quero estar com esta classe. Com esta classe. Obrigado. Mas, sinceramente, eu penso, tenho quase a certeza absoluta, que eu não tinha feito esta carreira sem o Portugal. Porque quem me deu esta vontade de fazer isso, este entusiasmo, foram pessoas em Portugal e não na Bélgica. Rodrigo, a minha primeira pergunta, antes de passar ao Rui, é exatamente essa. Porque eu sei que o seu pontapé de saída nesta arte, que é o jornalismo, tem muito a ver com Portugal, não é? Sim. Eu tinha uns pais que não ligavam muito ao desporto, de maneira geral. E quando eu vim aqui a passar férias, estava todo louco por Portugal. E por desporto, por futebol, naturalmente. E eu passava férias num sítio ao norte de Porto, chamado Mindelo. E eu vinha com os meus pais, com a minha irmã, e estávamos numa casinha perto da praia, e a casa gêmea, estávamos em casa de uma tia, minha irmã da minha mãe, e a casa gêmea, havia lá um casal com um rapaz, eu não conhecia, aprendi a conhecer, e o homem da casa chamava-se Jorge Nuno Pinto da Costa. Acho que conhecemos todos. E eu acho que não tenho que dizer quem é, eu não sabia, estamos a falar dos anos 70. E eu vejo jogadores profissionais a treinar na praia, estou a jogar futebol na praia, adoro jogar futebol e vejo, eu que conheço bem, vejo Cubillas, Diniz, eu percebo que há lá qualquer coisa de importante que se passa. Vejo um homem que vem com um cabriolet e com um boné, dizem-me que chama-se Pedroto, ok? E eu imediatamente vou falar com este senhor de lado, que não tem nada a ver com a minha família, mas que era o irmão do antigo marido de uma tia. E eu vejo que este homem percebe tudo de futebol. O que é que eu vou fazer? Ele vê que percebe a minha paixão para o futebol. E ele começou a dizer à minha mãe, olha, Carmo, eu levo o Rodrigo comigo no carro hoje de manhã e eu trago à noite, sem problema, ele vem comigo, vem ver o jogo. E me juro, eu metia-me no carro com ele, eu vinha e eu estava todo contente. Eu vi passar aquela época do Fonseca, eu posso dizer todos os nomes, Lima Pereira, Simões, quem é que havia mais? Naturalmente, Fernando Gomes, João Pinto. Um dia, infelizmente, ele disse, hoje não te posso levar de carro. Eu chorei. Ele, mas não faz mal. Há um jogador que vive em Vila do Conde, chama-se Kim, e que vai passar aqui. Eu vou pedir. Titular. E vai-te buscar e leva-te. E eu estive lá com este Kim, que eu não conhecia, nem sabia que jogava, nem nada. Estava num carro daqueles que é um escândalo hoje, não há ninguém profissional que aceita. Eu até tive medo que ia ter um problema com o carro, que nem passava o controle técnico na Bélgica, era totalmente impossível conduzir um carro assim, mas bem, eu adorei. Eu era como tipo, sabe que era o Pai Natal que passava todos os dias. E depois vim aqui e naturalmente vi o Porto e adorei. E eu percebi que o futebol era uma coisa fantástica. Eu só falava de futebol. Isso foi a primeira de 2 ou 3 fases que ainda não me permitiu de chegar ao meu trabalho, mas eu assim percebi que eu era um louco, embora o meu pai disse, isso não sei se é verdade, ele faleceu, mas ele disse que quando eu nasci, ele disse gol do Benfica. O que naturalmente era um bocado um escândalo na família do Norte, mas também tenho muita família do Sul, portanto também do Benfica e do Sport, e portanto afinal equilibrava-se. O problema é que como a família nasceu em Guimarães, ele devia ter dito gol do Vitória, penso eu. Muito bem. Rui, bola para a frente. Sim, há bocado
estava a falar do seu trajeto e de jornalista desportivo, futebol e ciclismo, radiofónico, televisivo, escrito. Qual é que era o tipo de jornalismo? Tudo começou... primeiro, eu, quando estava na faculdade, comecei a trabalhar por rádios. Ok, boa. Em Bruxelas? Onde? Namur. Namur é ao sul de Bruxelas. Eu estava a vir em Namur e fazíamos um programa de desporto das 2 às 6 da tarde. Quer dizer que isso é muito bom para treinar a improvisação, porque totalmente falar de desporto num estúdio fechado, só com 2 televisões à frente, foi um bom exercício. Mas eu acho que o declique passou-se aqui no meio dos anos 80. Eu ainda estava na faculdade. E estava na praia e de repente houve um sorteio de uma taça da Europa e pelos vistos o Boa Vista calhou a Boa Vista o FC, o Clube Brugge. Clube de Bruges, claro. Que na altura tinha jogadores importantes, Jan Keulemans, tinha um certo Filipovic, que ainda não era conhecido aqui em Portugal, tinha, ou pouco, havia... E o Papin, não? Os 2 Van der Elst, que não tem nada a ver são só homónimos. Havia também um jovem muito bom, pouco conhecido na altura, chamado Marc de Greyse, E havia um jornalista, um amigo jornalista, que me disse, foi à praia, Rodrigo, calhou o Boa Vista, pá, não me apetece muito tenho que fazer um artigo. Olha, vamos fazer um contrato os 2. Eu ofereço-te o almoço no café da praia e tu dizes-me tudo o que sabes sobre os 16 jogadores principais do plantel do Bruges. Isso para mim é uma brincadeira, naturalmente. Um bom prato português, uns camarões e um copo de vinho, para mim é fantástico. Eu tinha na altura de 20 anos, uma coisa assim, muito bem, vamos. E foi rapidamente feito, 10 linhas sobre De Greyse, 2 linhas sobre Van der Elst, 2 linhas sobre este, etc. Ok. E muito bem, acabou a brincadeira. Para o comércio do Porto. Foi para o comércio do Porto, exatamente. Eu conservei o artigo. E depois não se passou nada. No dia seguinte, na praia, vêm os meus amigos. Epá, és uma vedeta, és a star do dia. O que é isso? Não sei o quê. Este tal amigo que tinha feito o artigo foi, por acaso, muito simpático, não devia ter feito isso, mas escreveu o artigo escrito e pôs o nome dele e Rodrigo Benkens. Ok. É a primeira vez que o Rodrigo assina um artigo jornalístico. Mas eu não assinei nada. Sim, claro. Que vi o meu nome. Por interposta pessoa. E depois todos os meus amigos, epá, isso é top, não sei o quê. E pelos vistos, o conteúdo do artigo teve uma certa repercussão, porque tem um outro amigo que me ligou a dizer que ele trabalhava no jornal O Jogo, a me dizer, o Jogo está à procura do correspondente da Bélgica, faz favor amanhã, eu venho buscar. Vamos até o Porto, vamos falar com o patrão do Jogo. Comecei a trabalhar para o Jogo. Comecei a falar correspondente para a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e França. Tudo que era futebol. Que bom, fantástico, eu entusiasmo, vamos lá, etc. Só que quando eles viram como é que eu escrevia, foi um desastre. Porque vocês têm que saber que eu falava português só de ouvido. Quer dizer que eu nunca estudei a gramática. Eu não tinha a mínima ideia como se escreviam as palavras que eu pronunciava. Quando percebi isso também foi uma maneira, eu fiz o trabalho ao contrário, depois comecei a estudar um bocado a gramática, mas eu fazia isso gravado. Já estamos outra vez no audiovisual. Não, nunca mais escreves, podes continuar a fazer o que queres, mas nunca mais escreves, porque isso é uma... Estava tudo à gargalhada de ver como é que eu escrevia. Bom, e é assim que eu fiz. Penso que o que teve mais sucesso foi na véspera da final da taça, que aqui no Porto ninguém se esquece, entre o Futebol Clube do Porto e o Bayern de Munique. Pois eu fiz a entrevista do Alex Ponet. Pois o árbitro era o árbitro belga. Sim. Tive uma entrevista exclusiva de 2 páginas com ele. Publicada no Jogo, Rodrigo. Sim, que ele continuamos
assim, muito amigos, e ele nunca me esquece que é a minha primeira entrevista, e ele é um tipo fantástico, verdadeiramente. Já a dizer de um árbitro que é fantástico, nem toda a gente dizem isso hoje, mas o homem também é top. E depois também fui, naturalmente, fazer a entrevista do Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff, o guarda-redes do Bayern, que não dormiu muito bem depois do Madjer, naturalmente, como vocês podem imaginar, nem do Jouari, e o Jean-Marie, que é uma pessoa fantástico, dizemos em francês. É um pouco exagerado. Pode fazer uma boa defesa, mas vai sempre fazer mais uma, atirar-se para o chão. É um brincalhão, etc. E Jean-Marie disse: queres uma entrevista? Não, vamos fazer uma fotografia. Vais rematar um penalti. E foi ele que organizou tudo. E era a minha namorada, na altura, que tirou a fotografia atrás da baliza, onde, poucos anos depois, ia haver o drama do Eisel. E, portanto, vê-se a bola a sair do meu pé e a bola que está entre o Jean-Marie pronto a defender e o meu pé. Nunca direi se a bola foi dentro ou não. Isso. E, portanto, isso também foi um momento forte. Agora posso dizer, eu não tenho... Isso não me dói dizer isso, que o jogo nunca me pagou nada. Trabalhei durante 2 anos, ainda estou à espera do dinheiro. Mas como me disseram pessoas com muito boa vontade, olha, isso, de uma certa maneira, era o preço para poder chegar onde eu cheguei. E eu nunca tenho nada contra o jogo por causa disso. Mas é verdade que tudo o que eu fiz, e também muitas despesas, tive que comprar um filme, tive que fazer fotografias, convidei-o para o restaurante, isso tudo na altura. Nunca vi, como vocês diziam na altura, um tostão. Um tostão. Mas foi fantástico. E foi naquele momento que eu percebi. Eu estava a estudar o direito e é nesse momento que eu percebi, quero fazer isso. É isso que eu quero fazer, absolutamente. Depois passei uns exames, consegui, e 2 anos depois comecei na televisão. O Rodrigo esteve em Viena para o jogo ou não? Não. E nem vi o jogo. Nem vi o jogo? Foi a única vez na minha vida que eu estava no hospital. Estava a jogar um jogo de futebol na faculdade e magoei-me e rompi aqui o osso malário por baixo do olho esquerdo. Do olho esquerdo. E tive que ter uma pequena intervenção cirurgical e se calhou no dia. E eu sei que quando acordei depois foi a primeira vez na minha vida que eu tive como é que vocês dizem isso? Uma anestesia geral. Anestesia geral, sim. Eu acordei durante o jogo. Eu pedi logo para meter a televisão e tudo o que se passou é um bocado escuro no meu espírito, vocês podem perceber. Portanto, quando eu expliquei isso ao Pfaff, o Pfaff disse: então és o único belga que não viu este golo, ok, muito bem. Mas depois, naturalmente, com todos o que se pode fazer hoje, claro que fui ver e vi muitas vezes estes golos fantásticos do Futebol Clube do Porto e posso dizer agora, não tenho medo de dizer que naturalmente eu era muito feliz de aprender que o Porto tinha ganho ao Bayern, embora o guarda-redes do Bayern seja o guarda-redes da seleção belga. Jean-Marie Pfaff, já agora revelo, nós vamos publicar também por estes dias uma entrevista ao Rabah Madjer. Ok, verdade. E nós conseguimos arranjar uma mensagem direta do Jean-Marie Pfaff para o Rabah Madjer, e o responsável por essa mensagem foi o Sr. Rodrigo Benkens, que teve a amabilidade de ligar ao Jean-Marie. Maravilha. Pelo que diz o Rodrigo, é muito difícil apanhá-lo. Ele não fala a jornalistas e teve a amabilidade de mandar uma mensagem para o Ele Rabah. fala, mas há certas condições, vamos dizer isso assim. Exatamente. Porque ele tem um reality show, não é, na Bélgica, Rodrigo? Sim, é terrível. Sim. Sim. Reality show há da 15 anos. Da família, Chama-se The Pfaffs. Okay. Os Pfaffs.
sim. Mete um S no fim e há mais de 15 anos que estão não sei quantas câmaras dentro da casa dele, onde vive toda a gente, as filhas, os cunhados, os netos e agora morreram, até os avós estavam é uma personagem complexa. Eu se tenho que escolher uma palavra, é o futebolista mais singular que eu vi na minha vida. Jean-Marie Favre. Sim. Sabe, há aquela anedota depois da meia-final de 1986 no México, mostrou-se no fim do jogo uma forma, não era bem um abraço, mas era uma coisa apertada entre o Maradona e o Favre, e toda a gente disse Jean-Marie, mas então o que o Maradona disse a Jean-Marie? Bonjour, Jean-Marie. Bem. Bonjour. É muito particular. Rodrigo, já que fala em mundiais, o Rodrigo esteve a acompanhar 8 mundiais ao vivo. Exato. Qual foi o primeiro que acompanhou ao vivo? O primeiro foi em 1990. 90. Itália. Eu estava no estádio, mas não a relatar. Eu relatei vários jogos, mas estava no estádio quando houve uma das maiores tragédias. Atenção, tragédias ao nível do futebol, não é? Porque há outras tragédias no mundo bem pior que o futebol. Quando houve o golo do Plat, que eliminou a Bélgica sobre um livro que não era livre. E o Michel Prudhomme, que estava provavelmente a jogar a melhor época da carreira dele. Tenho que dizer aos portugueses que o Prudhomme é um jogador que teve muitos altos e íamos aos penaltis e estava numa forma, claro que ninguém pode dizer com certeza, mas a Bélgica rematou 2 vezes ao poste e ninguém imaginava isso. E portanto eu estava no estádio de Bolonha, já foi o meu primeiro Mundial, de facto. Lembras-te bem desta equipa belga, Rui? 1990? Lembro vagamente, sim. Lembro vagamente disso. Mas fazia os jogos todos da seleção belga ou fazia outros jogos? Bom, eu comecei a trabalhar na televisão em 1988. O meu primeiro mundial foi 2000. Foi 1900, desculpa. O meu primeiro mundial foi em 1990 na Itália. Fiz-os todos até a Rússia. Okay. Mas naturalmente eu quando comecei era muito novo, claro. E eu não era o comentador principal, portanto durante aqueles mundiais 90, 94, 98 até 2002 eu não relatava a seleção nacional. Não, é lógico, era o canal público, não é? Era equivalente, a RTBF é equivalente do RTP. Sim. Não, havia lá um jornalista mais velho, que fazia isso muitíssimo bem, muito conhecido, e cada um no seu lugar. Eu tenho muito respeito para esta hierarquia e eu já era muito feliz de poder fazer o que se chamava as 3ª ou 4ª escolhas, e que era quanto mais feliz que eu fazia quase os jogos todos do Portugal. Isso é que tem piada, que eu acho que todos não, mas acho que relatei quase todos os jogos do Portugal importantes. Você falou de 8 mundiais, mas foram também 7 campeonatos da Europa. E isso é sensacional. Eu comecei a relatar quando o jornalista mais antigo mais velho foi reformado. Eu comecei a relatar a Seleção Nacional em 2003. O problema é que a partir de 2003 a Bélgica nunca mais foi nem a mundiais nem a europeus. Quer dizer que 2004 em Portugal, 2006 na Alemanha, 2008 na Suíça e na Áustria, 2010 na África do Sul, 2012 na Polónia e na Ucrânia, 5 grandes torneios consecutivos sem a Bélgica. Então, eu tive o prazer de poder relatar os jogos de Portugal. Não posso os contar todos, mas desde o 3-0 de Rotterdam, aliás, tenho mais lembranças de europeus que de mundiais com Portugal. O 2010, o 2000 em Rotterdam com os 3 golos de Conceição contra a Alemanha. Aliás, eu quase sempre
relatei quase sempre sozinho, porque agora é uma grande moda de comentar. Sim. Com Narrador e comentador, sim. Nós dizemos com um co-comentador em Rotterdam, e também foi igual em Eindhoven contra a Inglaterra, que vocês fizeram uma viravolta absolutamente sensacional. 2-0 para 3-2. E eu relatei com quem? Michel Prudhomme. Foi. Sim, foi um prazer. Desde aí até a final do Europeu de 2016, no Stade de France, que também tive a grande oportunidade. Também lá estava. Sim. E era com quem? Estava sozinho. Sozinho. Não, desculpe, estava com Philippe Albert. Foi para o Albert. Defesa central. Sim, No Newcastle. jogou no Newcastle, de facto. Muito bom jogador. Estava com ele e pequena anedota, como era a final, eu vinha da minha casa, de Bruxelas, de carro, 3 horas, e era insuportável. Eu estava a ouvir os rádios franceses todos e eram insuportáveis. Francamente, eu não podia mais, porque o RMC, principalmente, Rádio Mónaco, é uma boa, tem coisas boas, eu não estou a criticar o rádio, mas naquela o programa, tarde, naquela altura, naquela tarde, o problema não era de saber se a França ia ganhar o Portugal, era de saber por quantos. E depois faziam pronóstico, 3-0, 4-0. Há um que diz, não, 4-1, porque o Ronaldo vai marcar um golo. Ok. aquela confiança / arrogância. Era uma arrogância incrível, e já tinham dito que iam fazer um programa especial até as 5 da manhã, e eu já tinha dito ao Philippe Albert, olha, quando acabar o jogo, temos 3 horas de carro, eu vou meter música, e talvez música clássica, porque eu não estou para ouvir depois o que eu vou ouvir. Não, isto vão-me partir, arrebentar a cabeça. E afinal, aconteceu o que aconteceu. E podem crer que depois, aos 25 minutos, quando saiu o Ronaldo, eles que já tinham a certeza absoluta de ganhar, já não era uma certeza, não sei como é que há de dizer isso. E eu que sempre, francamente, tentei ser neutro, e na Bélgica as pessoas sabem, só com o meu nome Rodrigo, que eu sou meio português, eu sempre tentei ter muito cuidado com isso. Por isso que eu nunca explodi de maneira exagerada para Portugal, como podia fazer pela Bélgica. Mas garanto, quando o Éder marcou, fui incapaz de me conter. Eu explodi completamente. Naturalmente. E depois meti a RMC, afinal. Não houve música clássica. Ouvi a RMC. 3 horas. Só que não, à 1 da manhã o programa só demorou 1 hora. Depois acabou. Não, mas não era um jogo, era um enterro. Era um enterro total. E isso é que é fantástico no futebol. Claro que é. Isso é que é fantástico. Não é vocês que eu tenho que explicar isso. Eu gostava da equipa portuguesa, mas se calhar era, não sei, não gosto de dizer a mais fraca, mas de longe não era melhor. Sim. Euro 2000 jogava mais. Aquela do Rui Costa, do Figo, do Conceição, naturalmente, aquela que houve com Cristiano Ronaldo, isso tudo. Mas aqui, isso é que eu acho sensacional, é que afinal, e a Bélgica devia ter pensado nisso em 2018 também, o futebol não é só uma adição de individualidade, tem que haver o coletivo. Eu nunca senti um coletivo português como naquele dia. E eu até penso, é uma intuição, eu não tenho certeza, eu tenho a humildade que me posso enganar, mas penso que se o Ronaldo tivesse ficado em casa, no campo, o Portugal não tinha sido campeão da Europa. E ele deu fora do campo uma força, uma energia. Achei sensacional. E adorei a atitude do coach. Do Fernando Santos. Que eu sei que, como todos os coaches, é criticado, que é um homem muito inteligente e que teve também a humildade de poder ficar um bocado atrás quando o Ronaldo começou a ser. A um certo momento eu pensei que o Ronaldo era ele o coach. Treinador. Mas já há muitos que não tinham, mesmo com o Ronaldo, que não aceitavam isso.
Eu adorei, gostei muito, muito disso. E se não, o resto de Portugal, naturalmente, eu estava em Nuremberg quando houve 16 cartões amarelos, 4 cartões vermelhos. Eu estava em Gelsenkirchen, naturalmente, quando o Ricardo repetiu o que tinha feito. Eu estava na Luz contra a Inglaterra. Inglaterra também. Sensacional relatar isso, uma coisa absolutamente fora de série. Eu estava em Alvalade contra a Espanha com o golo de Nuno Gomes. Quer dizer que, afinal, por um meio belga, meio o Rodrigo português... acompanhou muito Portugal mesmo. Sim. Eu não tinha... É porque quando vocês me disseram, vamos fazer a entrevista, eu comecei a pensar e a fazer ligações. Eu disse, mas é verdade, muito mais do que eu pensava. Muito mais. E onde é que estava no Portugal-Bélgica do Europeu 2021? O jogo foi em Sevilha. Na volta à França. Que é outro tema. Era o tema seguinte. Eu estava na volta à França. Mas viu o jogo? Naturalmente. Pois foi. E então? No comment. Quem estava melhor, quem tinha o melhor treinador ganhou. Rodrigo, ia-lhe perguntar isso. Nós aqui em Portugal vivemos muito a Bélgica dos anos 80 e 90, uma equipa fabulosa. Claro. Eu adorava o Jan Koymans. Pois, claro. O Mark de Grais também era um jogador que eu adorava. O Chifo, nunca mais, nem sei se ele trabalha em futebol hoje em dia, o Enzo Chifo. Sim, agora foi trabalhar no clube, o primeiro clube onde ele jogou, que é o La Louvière, que está em primeiro lugar na segunda divisão. Um craque. Rodrigo, mas preferiu mais essa geração ou esta última geração de ouro que foi também treinada pelo Roberto Martínez? Qual é que é a grande diferença entre as duas gerações, na sua opinião? Dizer o que eu prefiro é como perguntar se prefiro estar na praia em Portugal ou à frente do microfone na Bélgica. O que eu preferia é estar à frente do microfone na praia de Portugal. Mas não, é muito boa pergunta. Essa geração dos anos 80, que começou com uma medalha de prata no Campeonato da Europa, em 1980, e que acabou com o golo de plata em 1990, era fora de série. Mas individualmente tinha muito menos qualidade. Exato. Que a geração que ficou em terceiro lugar no Mundial de 2018, que foi de maneira inexplicável, sim, tem uma explicação, iluminada pelos Países de Gales, e que me evitou assim este jogo que teria sido terrível para mim entre Portugal e a Bélgica em Lyon. Mas esta época a Bélgica tinha uma força incrível. Era a personalidade dos jogadores, o carisma, a força. Ou seja, em Portugal tiveram um Ronaldo, tiveram um Conceição, aqueles tipos que são às vezes insuportáveis, mas que têm um mental e nós tínhamos isso com Gerrits, Van der Reyken, Verkouteren. Isso. A geração dourada não tinha essa personalidade. Isso foi uma diferença enorme. Agora, ao nível de futebol puro, a grande diferença é que a Bélgica tinha uma defesa muito forte. Jogou durante muitos anos, até uma história de corrupção que veio estragar isso tudo, com a mesma defesa. Pfaff, baliza, Gerrits, Milcão, Meus, Renquin. Verdadeiros defesas. Verdadeiros. Não eram individualmente, fora o Gerrits, os outros não eram, mas eram verdadeiros defesas. E esta geração passava 80% do tempo no próprio campo e em contra-ataque. E, de facto, com jogadores como Keulemans, Van der Elst, depois Klaassen, era o ideal. Nico Klaassen. Era o ideal. A geração de Martínez e de Wilmots, porque Martínez recuperou muito do trabalho de Wilmots, era o contrário. Passava 80% do tempo no campo do adversário, com jogadores como o Hazard, Mertens, De Bruyne. É lógico. Nos 16 metros do adversário. Sim, fantásticos. E com uma defesa que, em vez de jogar baixo, como nos anos 80, jogava muito alto. Devia haver defesas rápidos.
E é por isso que, mas de outra maneira, por um outro lado, toda a gente diz a melhor equipa belga de todos os tempos é 2018. Eu também ouvi 90, aquele ano do Prud'homme, quando o Chifo chegou, é verdade. E eu penso que o Mundial que a Bélgica podia ter ganho, ou ao mínimo devia ter ido à final, é o 82. Toda a gente esquece-se disso. 82. A Bélgica sai de um europeu sensacional. Tem uma defesa de ferro. Fazer 0-0 em Roma contra o Gentile, o Chirea, o Causio, isso tudo, a Bettega, a Graziani. 0-0. Muito forte. Sai do campeonato europeu em segundo lugar. Tem um jogador sensacional que chama-se Van Moer. Foi a renascença de Van Moer, muito lesionado. Um ano antes, num jogo em Bruxelas, entre qualificação Bélgica-Portugal, 2-0. Van Moer foi o melhor jogador em campo. Até lei Van Moer 2, Portugal 0. Era um jogador meio campo, mas já tinha 34 anos. Quando chegou ao Campeonato da Europa, do Campeonato do Mundo, no 82, ele tinha 37. Não aguentavam 90 minutos. Mas Van Moer 60 minutos, faz favor. Recuperava, tinha Vercauteren. Tinha Ludo Cook, que foi lesionado durante o Campeonato da Europa. Cook, Vercauteren, Lozano. Pode perguntar o Benfica de 83 o que era isso, hein? O Benfica de Chalana e de Shell. E o momento decisivo foi a política belga que não permitiu isso. Juan Lozano, jogador espanhol de origem, mas que nasceu na Bélgica, devia ter a naturalização belga. Ele fez fotografias. E os senadores, se eu disse senateur, os homens do Senato, os políticos, não permitiram. Mas imagina o meio campo. Van Moer, Lozano, Cook, Vercauteren, com à frente Vandenberg, com uma equipe que no primeiro jogo ganhou 1-0 a Argentina, campeão do mundo, não sofria golos. Era uma equipe fantástica. O que é que se passou? A primeira vez que isso aconteceu, não havia quartas finais e meias finais. Eram 2 grupos. Tínhamos um treinador, Guiteis, é incrível. Vai ao Totoloto, ganha logo. Faz um sorteio. Tudo o que passa é favorável. Lembra-se, 2 grupos. Um era Itália, Brasil, Argentina. Outro era Bélgica, União Soviética, Polónia. Nós tínhamos a certeza absoluta de ser operado. O que é que se passou? Jean-Marie Pfaff bateu contra a Hungria. Cabeça contra o Guéretz. Pfaff comoção cerebral. Guéretz comoção cerebral. Mundial acabou. Pfaff, não fui eu que disse, foi o Guiteis que me disse. Pfaff fingiu que estava doendo, estava no hospital e pedia fazer fotos com as enfermeiras. Não jogou. Meteram o Kusters contra a Polónia, que não era nada a mesma coisa. Luc Milcão, que era um jogador fantástico, de homem, para pagar um número 9, apanhou o cartão amarelo aos 2 minutos. Nunca mais foi o Milcão. Teve durante o jogo todo, teve medo de ter o segundo cartão. Perdemos 3-0, 3 golos de Boniek. O 82 foi o ano em que a Bélgica devia ir à final contra a Itália. Se ganha, se não ganha, não sei. Isso é o meu ponto de vista. Mas de maneira geral, naturalmente que aquela geração, com os nomes dos jogadores que eu disse, tinha o que faltou à geração de Wilmots e de Martínez. Este espírito, esta vontade. Agora, último elemento também que é importante perceber. O Wilmots foi muito importante no início para uma forma de reprogramação da Federação Belga. O belga já não ligava à seleção. Os resultados eram péssimos em 2010, 2011, péssimos. Ninguém ia ver a seleção. O Wilmots chegou, não era o melhor estratégio tático do mundo, mas tinha esta força. Conseguiu juntar, meter um espírito nisso. Uma verdadeira maneira de defender a pátria, jogar pela pátria. Porque é complicado com esta geração, hein? Porque de Compagnie até Hazard, a passar
a maioria dos jogadores ou nunca, ou quase nunca jogaram um minuto no campeonato belga. É tudo gente que saiu com 14, 15, 16, 17 anos, que foi para fora. Ligação Muitos ao país. casaram com Inglesas. sim, Com estrangeiros. o facto de um belga casar com uma pessoa de um outro país pode ser muito bom. A prova à frente de vocês. Eu não estou a criticar isso. Mas depois a ligação à seleção é diferente, não é? sim, mas qual é o sentimento de patriotismo? Você já viu? Eu ouvi recentemente, a Bélgica jogou um dos últimos jogos, foi na Liga Europa, na Nation League, contra a Itália. Não vale a pena ver o jogo? Vocês vão buscar a imagem, fazem essa brincadeira e metem os hinos nacionais. Já perceberam? A Itália está tudo aos berros. Está tudo. O hino da Itália é sempre a mesma coisa. É mais ou menos como a maneira de jogar dos italianos. Começa piano e acaba forte. Não é? E tudo aos berros. A Bélgica não há ninguém que cante o hino. Ninguém. O Wilmots tinha reparado isso e tinha feito uma coisa boa. Tinha dito, se eles não querem cantar, que meta a mão no coração e que olha para cima, ao mínimo. Mas já se percebe isso logo. São jogadores individualmente fantásticos, mas falta lá esta força. Eu lembro desta anedota no jogo do País de Gales, que foi para mim o pior jogo que eu relatei da Bélgica. Foi precisamente o Wilmots que me aprendeu isso. Como é impossível estar no campo quando nós relatamos durante o que vocês chamam o aquecimento, porque já estamos instalados, vocês sabem como é, para preparar, fazer os ensaios técnicos, etc. Há um pré-aquecimento. É o momento em que eles vêm, que ainda não estão vestidos, que vêm para cheirar. Isso é 1h30 antes, vêm para cheirar. Há quem vem com o telemóvel agora para fazer uma fotografia, não sei o que. Bom, eu vi-os em Lille, eles não estavam com cara. Eu disse, só a ver a atitude, eu disse, vai haver um problema. Eles não estavam naquela coisa, não estavam. Não sei como é que há de explicar isso, pareciam que estavam aí, mas 4 dias depois, quando fui relatar em Lyon o que devia ser Bélgica-Portugal, mas que foi País de Gales-Portugal, eu fiz a mesma coisa. Eu vi o Cristiano Ronaldo 1h30 antes. Depois há uns que dizem que é arrogância, eu não acho que é arrogância. E ele, a primeira coisa que fez, atravessou o campo todo, foi ao pé da claque dos primeiros, levantou assim a barriga e começou a bater aqui, vamos Portugal. Não vi nenhum jogador belga fazer isso. É um certo momento, quando se sabe que o futebol, às vezes, o facto de chegar a uma final ou não, quando se perde uma meia-final por 1-0, o futebol pode ser detalhes mínimos que fazem a diferença. Isso para mim não é um detalhe, é fundamental. Nós não tínhamos os jogadores para ganhar, não tínhamos a mentalidade para o fazer, infelizmente. É o que eu senti. Roberto Martínez, que está cá em Portugal agora, soube lidar com isso, Rodrigo, ou não? É um homem simpático, atenção. Mas eu chamo até... cavalheiro, é uma forma de aristocrata. Roberto Martínez fez, e ninguém se vai poder esquecer isso, o melhor resultado da Bélgica de todos os tempos. Não é verdade, porque tivemos uma medalha de prata no Campeonato da Europa, o que é verdade é menos significativo que o Mundial, mas também ganhamos os Jogos Olímpicos na Bélgica, embora foi há mais de 100 anos e ninguém se lembra. Mas será, e vai continuar a ser para muito tempo, o melhor resultado da Bélgica de todos os tempos no Mundial. Parabéns. Parabéns pela maneira como ele conseguiu levar esta equipa ao terceiro lugar. Eu acho que o gênio do Martínez foi o jogo contra o Brasil. Para ganhar contra o Brasil é preciso, eu sempre disse, é preciso 3 coisas. Todos os titulares têm que estar a 100%. Quer dizer, não só presentes fisicamente, mas mentalmente.
foi um dos raros jogos, para não dizer o único, em que o De Bruyne e o Hazard foram os dois fantásticos, ao top ao mesmo tempo. Aconteceu muitas vezes em jogos importantes, que era um, outro menos, etc. Lukaku estava top, Courtois estava top, Witsel estava top, todos estavam top. Primeira coisa. Segunda coisa, devia ter uma tática perfeita. Isso, parabéns. Que ele finalmente saiu desse sistema, porque ele fala de flexibilidade, mas... Três defesas, ok, bom, 3 defesas contra o Panamá, ok, está bem. Nunca meter um segundo avançado, ok, mas um treinador que ganha tem sempre razão, e ele passou o tempo todo, fora o primeiro jogo que era amigável contra a Espanha, só a ganhar. Portanto, até o jogo contra a França, Martínez foi perfeito. Esperto. Jogos amigáveis contra equipas muito fracas, mais pontos para ficar no número 1. Nunca, já que com o estatuto de número 1, naturalmente, não havia oportunidade de jogar contra grandes seleções. A única possibilidade de jogar contra grandes seleções era de chegar à quarta final. Ok. Já naquele Mundial, ele já tinha feito, penso que ele tinha preferido que o Januzaj não marcasse o golo contra a Inglaterra, porque dessa maneira tínhamos estado no outro lado da tabela, com, em vez de o Japão e o Brasil, com, se não faço erro, a Suécia e a Croácia. Bom, mas foi perfeito. Terceiro elemento, sorte, um bocado de sorte. Dispensável. Jogador a 100%, tática perfeita e jogador e sorte. Tivemos um bocado de sorte, hein? A 0-0. Posto, o Courtois foi fantástico. Isso não é sorte, isso faz parte do futebol. Não se esquece também, porque nós belgas que vimos tudo o que é favorável para nós, mas Casimiro estava suspenso, não é? Com ele em campo, o Lukaku não fazia 40 metros com a bola, não é? Isso não há dúvida. Bom, mas ok, muito bem, foi o jogo perfeito. O que se passou e que pouca gente percebeu no próprio momento é que houve um hiato, isso utilizas essa palavra? Hiato, sim. Hiato entre a percepção dos jogadores e a percepção do público. O que é que eu quero dizer? O jogo mais importante da vida desta geração era o quarto final contra o Brasil. O jogo mais importante do público belga era ganhar a França, por as razões que vocês podem imaginar. Este é sempre o inimigo que nós adoramos, ou que nós adoramos detestar, e há uma rivalidade. Isso os jogadores não perceberam. Eu não quero dizer que os jogadores não se deram a 100% contra a França, mas o Mundial, uma vez que na tua carreira tu ganhaste contra o Brasil, ok, está feito. E não foi nada o mesmo jogo. Taticamente o jogo não foi bom, tecnicamente o jogo não foi bom, mentalmente o jogo não foi bom, não foi péssimo, naturalmente, porque podia ter calhado. Que França foi um jogo 50-50, mas não sentimos não houve perigo, muito pouco perigo. E agora, eu não tenho queixas nenhuma a fazer ao Martínez, só que há um certo momento, não é culpa do Martínez, mas um momento, quando se faz a diferença com este tipo de jogador, qual é a informação ao intervalo que se tem que dar? Eu imagino perfeitamente o que é que disseram ao intervalo de França-Portugal em 2006, na final. Imagino bem o que é que o Deschamps disse. Estamos a 45 minutos numa final, não é? Para vários, nem para todos, mas para algum de vocês, é a última hipótese na vida. Hoje, agora o dinheiro não... Vocês são todos milionários, mas o dinheiro não tem nada a ver. Vamos ganhar para o país. Como é que o Martínez pode dizer isso? Martínez, mas se fosse Mourinho também não podia. Não podia, quer dizer que a um certo momento é um homem que viveu 5 anos na Bélgica que nunca disse uma palavra em francês.
é mais complicado para um homem da Península Ibérica. Não ia pedir falar em flamengo, mas podia, ou uma frase, ou aprender uma frase. Comunicou sempre em inglês convosco? Sim, a primeira entrevista que eu fiz com ele foi depois de 3 semanas, e ele disse, eu brevemente vou falar em francês. Nunca aconteceu. A comunicação do Martino é muito particular. E ele não responde às perguntas. É verdade. Você acha que sim? Sim. Aqui ele responde? Não, no último europeu notou-se isso. Muito. Não responde. Ele sobretudo a seguir aos jogos. Tem uma arte rara. E ele consegue não responder com um sorriso nos lábios. Ou seja, nunca é mal educado, nunca é agressivo, mas foge sempre à pergunta. Mas foi sempre uma pessoa muito bem educada, Sim. impecável. E é muito complicado criticar um homem que tem resultados e que é simpático. E eu não quero dar esta impressão de o criticar, mas se eu tenho que fazer o meu trabalho, claro, com a maior neutralidade possível, a objetividade, porque isso também é uma grande palavra, mas quem é que pode ser objetivo? Nós queremos fazer tudo para ser objetivos, mas sempre não, é impossível. Mas é um teimoso. Não, ele não tem pouca autocrítica. Eu não sei como é cá, mas lá nunca disse uma vez, enganei-me. O que eu acho às vezes que é humano, que pode acontecer. Sim. Eu não sei como é cá, mas durante os anos que ele esteve na Bélgica, os jovens, não havia jovens. Foi sempre aquele grupo até o limite. E se o Courtois não queria ir jogar ao Cazaquistão, não faz mal, o Courtois está doente. Atenção, como é que se pode permitir isso? E o facto de não falar em nenhuma língua, afinal, não é o fim do mundo. Mas o problema é o coaching. Eu acho que é um bom diretor técnico, mas o coaching quer dizer como é que vamos, os grandes treinadores é isso, como é que vamos dar a volta? Como é que vamos, durante o jogo, modificar as coisas? Isso é diferente entre os bons e os grandes treinadores. Sim. E eu vou dar 2 exemplos. O principal é o jogo com o Japão. A Bélgica está a perder 0-2 contra o Japão. Está completamente perdida. Taticamente não sabe o que há de fazer. Estamos mais perto do 0-3 que do 1-2. Depois um jogador que vocês aqui em Portugal conhecem bem, marcou o golo mais improvável da história do futebol, ao mínimo dos 40 últimos anos, foi o Vertonghen, que marcou uma cabeça de fora da grande área, que o objetivo não era de rematar a baliza. E que o guarda-redes, que é o Kawashima, que também nós conhecemos, jogou no Standard, que fez um bom jogo, mas naquela fase pode haver, pode acontecer com o guarda-redes falha, mas a cabeça de Vertonghen é um milagre. O último gol marcado de cabeça, e acho que aquele era intencional, no Mundial, acho que foi na altura que a televisão ainda era de preto e branco. Isso, e a partir de 1-2 nós percebemos que íamos dar a volta ao jogo, naturalmente. 2-2, depois houve aí este gol no último minuto do Charlie, depois o Courtois, uma ação de contra-ataque incrível, mas qual é o país que está a 2-2 ou 94 e que mete todos os jogadores para a frente? Mas eu não me vou queixar, porque o futebol é bonito com 2 equipas que querem ganhar. Isso era verdadeiramente o caso. Mas o que eu quero dizer é que entre o 0-2 e a primeira substituição houve quase um quarto de hora. Exatamente 13 minutos. É muito. Eu tenho a impressão que estava perdido, que não sabia. Eu tive muita polémica porque eu fui... Normalmente tento nunca atacar uma pessoa, não gosto de atacar a pessoa. Eu prefiro atacar um sistema. Mas há umas pessoas que interpretaram o que eu disse em direto como uma crítica pessoal pelo Martino, o que francamente não era verdade. Mas posso entender que tinha percebido isso assim. Eu só disse que ele estava perdido, que ele não fazia... Precisou de tanto tempo para mudar, e uma vez que o Fellaini e o Charlie entraram, que são os 2 que marcaram o gol, que deram a volta ao resultado,
Afinal, parabéns. Fantástico. As duas substituições são os 2 gols, mas é 100%. Só que estava lá também o Thierry Henry, hein? O Thierry Henry também, qual foi a verdadeira influência de Thierry Henry nesta fase? 2 anos depois, na Liga, na Nation League, a Bélgica esteve também a perder por 2 golos, foi com a Suíça. Thierry Henry não estava. Perdemos 5-2. É isso que eu acho ao nível de coaching. Mas a Bélgica continua porque é complicado e a situação de Martins não era fácil. O público português não se pode esquecer que a situação da Bélgica é muito particular. Temos 11 milhões de habitantes, tantos habitantes como Portugal, mas temos 2 línguas, aliás 3, um bocado alemão, mas isso é mínimo. Mas é por isso que às vezes há tantas rivalidades entre a parte do norte, que é mais germânica, a parte do sul, que é mais latim, como nós aqui. É muito difícil ser selecionador nacional. E é para isso que eles foram buscar um selecionador estrangeiro, para evitar essas lutas intestinas, claro, sim. E que agora está o Tedesco, e que eu estou a ouvir que o próximo poderia ser outra vez um estrangeiro. Ok, mas então, se é um estrangeiro, então que mete que tem que ter 2 condições, 2 elementos essenciais. Tem que conhecer o futebol belga e não começar a conhecer quando chega. Sim. E 2, tem que querer o que não tinham os 2 outros. Esta paixão, esta força. Eu conheço em Portugal e que está livre. É o Sr. Sérgio Conceição. Naturalmente. Perfil ideal, mas é só o meu ponto de vista. Rui, a bola é tua. Temos mais meia horinha, mais ou menos. Sim. Portanto, a dada altura temos que mudar para o ciclismo. Então, meia hora são 30 minutos. 30 minutos é o número do Tour. É uma 30 tours. É uma subida grande. Não, o que eu queria dizer, vou tentar ser curto, mas Força, Rodrigo. das minhas entrevistas, embora a maioria das coisas que eu fiz foram relatos indiretos, mas também tive momentos privilegiados de entrevistas. Sim, exatamente. E eu quero dar 3 em ligações direto ou indireto a Portugal, rapidamente. Vamos a isso. Ainda tenho, quando falo disso, pele de galinha. Ok, pele de galinha. No início dos anos 2000, eu fui a Londres fazer a entrevista de Edson Arantes do Nascimento. Senhor Pelé. Quando soube isso, tivemos um convite era uma coisa que a organizar, posso falar de publicidade, já não me interessa, era Mastercard, que estava muito investido no futebol, que mandou um convite a 4 televisões. A Alemanha, naturalmente Inglaterra, BBC, creio que era a França, não tenho certeza, e nós. Em Londres, num estúdio, não tão bonito como este 00, tenho que dizer que, francamente, estou... Muito obrigado, Rodrigo. Não, francamente, tentamos receber profissionalismo top. Tínhamos cada um meia hora com Pelé. Nós, a Bélgica, pequena Bélgica, eu cheguei em último lugar, mas estava tão feliz. Imagina, eu que tinha feito... sou amigo e relatei a Tour de France com Eddy Merckx, o maior ciclista de todos os tempos, e que podia fazer a entrevista de Pelé. Eu disse, depois disso posso morrer tranquilo. E quando chegou a minha volta, Pelé estava cansado, provavelmente farto já de ter repetido e de pensar que ia repetir uma 4ª vez exatamente as mesmas coisas. Eu, quando entrei, eu comecei a falar em português. Eu disse... Tu gosto, o Pelé, não se importa se fazemos a entrevista em português. E a cara dele iluminou-se completamente. Mas que bom, mas como é que você fala português? Mas porquê? Top, etc. E a entrevista foi ao contrário, foi ele que me fez a minha entrevista. Mas você tem que ir, mas como é? Explica-me como é que fala português. Mas então diz-me, e ele queria falar de outra coisa. Mas você tem que ir ao Brasil, é fantástico, não sei o quê. Mas... o homem da Mastercard estava lá ao lado, que não era para a brincadeira, e que
estava com o cronómetro a ver, hein? E 30 minutos não eram 31. Hein? Depois, num certo momento, ele vira-se para mim, em inglês, diz-me assim: você já ultrapassou, só tem mais 20 minutos. Ok. E o que é que se passou? Eu, afinal, até acabei 5 minutos mais cedo, porque tinha tanto orgulho que queria fazer uma fotografia com ele, etc. Fiz uma entrevista, lá os outros fizeram em 30 minutos, eu só fiz 15 minutos, mas com uma intensidade. E ele disse coisas, naturalmente, na própria língua dele, que foi um momento, eu saí daí com como é que eu posso dizer isso? Emocionado, com estrelas, já tinha uma estrela à minha frente, mas estava cheio de estrelas à minha volta. O homem foi de uma simpatia comigo, até me assinou um papel com uma fotografia dele. Eu tinha um filho na altura que tinha 8 ou 9 anos e que por acaso gostava de futebol. Não sei porquê, mas... E ele escreveu com um grande abraço meteu o nome do meu filho, um grande abraço de Pelé. Eu, quando cheguei a casa, com orgulho, meu filho tinha 8 anos, quem é Pelé? O pai foi a Londres, podia-me ter trazido a assinatura de Thierry Henry. Eu fiquei parvo. Isso é a vida. Mas depois, quando o Thierry Henry foi... T2 de Martínez, voltei em Londres, no estúdio de Sky, fiz a entrevista a Thierry Henry, só que o meu filho já tinha mais de 20 anos e não queria ter assim. Não, mas é brincadeira. Segundo, Eusébio, no Campeonato da Europa em Portugal, 2004, Alvalade, Portugal, não me engano, Espanha. Nós devíamos fazer um stand-up. Vocês sabem o que é, portanto, sim, claro. Mas sabe, um stand-up antes do jogo, no telejornal, é 1 minuto e meio. Mas faz o que queres, com quem quiseres, mas arranja qualquer coisa, disse o chefe de edição. E eu consegui ter o Pelé. O Eusébio, toda a gente sabe que o Eusébio não é a pessoa que vai mais falar de filosofia ou qualquer coisa, mas era o Eusébio. E quando eu disse ao telejornal que ia fazer a entrevista do Eusébio, em 1 minuto e meio, sabes que o tempo de fazer uma pergunta, de traduzir, de fazer outra pergunta e de voltar a traduzir acabou. Mas o facto de ter o Eusébio, francamente, foi top. E a última, também em Portugal, foi num programa que eu apresentei durante vários anos, um talk show na segunda-feira, foi com o Sérgio Conceição, que tinha sido muito criticado, etc., e que veio como convidado, e nós resolvemos que ele se falasse só em português, embora o Sérgio falava bem em francês. Eu já vi esse programa. Eu saí da primeira vez na minha vida que eu não fiz o meu trabalho de jornalista, eu fui tradutor, porque não arranjamos a tempo um tradutor. Vocês sabem que os tradutores, tradução literal em direto, é duro. Eles trocam todos os 20 minutos e foi 1 hora de programa. Eu saí daí, tenho a impressão que perdi 5 quilos, mas foi um trabalho fantástico para mim de poder traduzir isso, e ele ficou muito contente porque era uma situação um bocado complicada, e cada palavra devia ser muito bem dita, com precisão. E gostei muito disso. Não se pode esquecer que o Sérgio Conceição é o único jogador português que foi Soulier d'Or, que é bota de ouro, o melhor jogador do Campeonato de Portugal. Sim. E à frente de quem? Zetterberg, não foi? Não. Um belga que talvez é o mais famoso destes 20 últimos anos. Vincent Kompany. Foi o Kompany. Em segundo lugar. Não sabia. Não, é uma personalidade. E é um exercício que nunca mais vou fazer, a tradução literal de francês para... Porque eu devia traduzir, e ele tinha a tradução em português, mas eu devia traduzir em francês tudo o que ele dizia em português. E isso foi foi um trabalho fantástico, e acho que ele gostou e que isso ajudou a dar uma imagem diferente da imagem
que alguns davam dele. Muito bem. Rodrigo, Pelé, Eusébio, Sérgio Conceição. Temos aqui também o nosso craque Rui Miguel Tovar. O Rui, já fizeste uma volta a Portugal, ciclismo, e eu recordo muito deste trabalho do Rui, porque ele fez um diário para o Observador, na altura. Ficou maravilhoso, porque não tinha a ver só com o ciclismo, tinha a ver com as histórias de cada um dos ciclistas e de cada uma das etapas das terras. Rui, portanto, és a pessoa certa para questionar o Rodrigo sobre... Eu fiz uma volta a Portugal em 2018, e uma semana. E cheguei a Lisboa, no fim, completamente derreado, cansado. Muito cansado mesmo. Nunca me senti tão cansado. E a minha pergunta é... Fez 30 tours, que são 3 semanas cada um. Como? Paixão? Eu acho que é isso. Já gostava de ciclismo antes, Rodrigo, antes de começar a fazer? Ou... Eu seguia um bocado os resultados da Dimex quando era puto, mas vou dizer que sabe que a primeira volta à França que eu vi da minha vida foi a primeira que eu relatei. Em 1990. Eu passava aqui as férias. Em julho eu estava em Portugal. Ninguém ligava à volta à França. Sim, de vez em quando havia um programa à volta de meia-noite. Principalmente quando o Joaquim Agostinho fazia uma boa prova. Foi o caso, não é? Várias vezes. Mas vocês podem perceber que eu, com 18 anos em Portugal, tinha outras coisas que queria fazer um sábado à noite que ver 3 minutos de resumo. Claro. Portanto, não. O que eu gosto no ciclismo é que é o único desporto do mundo em que se pode falar de tudo. Hoje, o Tour de France, desde 2018, são 21 etapas em integral. Quer dizer que, ao total, eu relato 120 horas em 3 semanas. Começamos 5 minutos antes do départ fictivo, porque há uma pertença fictiva, uma pertença real. Às vezes, depende das cidades, podem ser 5 ou 15 quilómetros. Portanto, antes do início, e acabamos depois da cerimónia protocolar, dos pódiums, portanto é maratona total. Mas estes últimos anos não é só um programa de desporto, é um programa de turismo. 40%, claro. Não sei se vocês estão a ouvir, 40% das imagens são imagens de paisagens. Quer dizer que isso obrigou-nos a um trabalho completamente diferente, revolucionou a nossa maneira de trabalhar. E eu, na volta à França, posso falar de tudo: geografia, história, arquitetura, claro. Saúde, farmácia, assim. Posso falar de absolutamente tudo. Imagina um jogo de futebol ou um jogo de ténis e que eu estou a falar... Allez, vou dar um exemplo. Estivesse ontem no Jan Breidel a relatar o Bruges Sporting, e que eu começava a falar das igrejas de Bruges, toda a gente diz: Rodrigo, tu és completamente doido, qual é o interesse disso? Ou que começa a falar da gastronomia, o que há. Mas Bruges é um sítio onde podes comer um chocolate absolutamente feito. Não, fala do jogo. Ténis é a mesma coisa. Não, o ciclismo permite. Porquê? Porque temos que fazer uma descrição da imagem. Quando a imagem, 40% é paisagem, isso quer dizer que só 60% é a imagem de corrida. Eu acho isso tão interessante. Claro. A Volta à França é um livro de história. Sabe que eu não tinha realizado isso, mas há tantas pessoas que me dizem: eu vejo a Volta à França, não é especialmente porque gosto do ciclismo, porque é em julho, porque deixei de poder passar férias, ou por razões económicas, ou por razões de saúde. As minhas férias estão atrás da televisão. E nós estamos com obrigação, como serviço público, quanto mais, de oferecer isso. E isso é que é uma gratidão, isso diz, enorme. Porque é mais que relatar um jogo de futebol. Claro que nunca se pode ter tantas emoções quando é um gol. Relatar um gol, meu Deus, é fantástico, naturalmente. Mas no ciclismo,
podemos ir numa profundidade. Eu acho que estamos mais perto do telespectador. E eu adoro fazer isso por causa disso. Rodrigo, nestes 30 tours, criou alguma admiração especial por algum ciclista? Um, dois ou três que sejam os seus favoritos? Francamente, não. Mas isso é uma maneira de ser. E também fiz a mesma coisa com o futebol. Eu quis meter uma barreira. Uhum. Porque vocês sabem que as manipulações no desporto existem e vão continuar a existir. Claro. Porque não é um problema ligado ao desporto, é um problema Humano. da natureza humana. Portanto, há quem queira enganar. O ciclismo é muito doping, o futebol pode ser a corrupção, outros esportes também. Há várias formas de manipulação. A um certo momento, eu quero continuar a me entusiasmar, mas não quero dever nada a ninguém. E quando acontecem umas coisas, de toda maneira, quando se no ciclismo, há muita gente que diz ou és, em francês, diz, ou tu es naïf ou tu es complice. Uhum. Ou ingênuo ou cúmplice. Mas claro que não é tão simples. É como agora quando houve o penalti de Famalicão-Porto, também é uma zona cinzenta. Hein? Pode haver uma zona cinzenta. E há, às vezes, zonas cinzentas. Felizmente que há zonas cinzentas. Porque se tudo fosse preto ou branco, era tudo do Boa Vista, não é? Grande Boa Vista. Não, mas o que eu quero dizer é que eu sempre tentei... Liguei muitas amizades depois das carreiras. Trabalhar com as pessoas. Mas quando estamos nesta relação, eu quero que absolutamente a minha dependência. Eu sou convencido que isso é um dos fatores que faz que faço isso há agora mais de 35 anos. É para me proteger, mas de uma certa maneira acho que também é uma maneira de proteger o outro. Percebo. Está a ver? Por exemplo, eu falei do Sérgio Conceição. Se o Sérgio Conceição amanhã é coach da seleção belga, primeira condição. Se me vem perguntar o meu ponto de vista sobre o primeiro jogo, segunda condição, e para ser as duas condições reunidas já é preciso ser muito, eu vou remeter a barreira que talvez dou agora a impressão de ter tirado. Uhum. É indispensável, é fundamental. É por isso que é importante na nossa profissão de ser críticos, de ser vigilantes, de ser atentos, mas não de atacar homens. Podemos atacar sistemas, estruturas, mas homens, pessoalmente, pelo meu ponto de vista, isso nunca fez adiantar as coisas em algum lado. Nunca. É por isso que não posso responder E eu gosto muito de dizer quando me dizem mas então a tua primeira volta foi em 1990, a tua última foi em 2024, qual foi a melhor? Mas para mim foi a primeira e a última. Até agora. E posso argumentar muito curto e fácil. Em 1990 foi a primeira, foi ganho por Greg LeMond, que penso que é um dos últimos que com certeza absoluta era mais ou menos direitinho, que vem de uma história absolutamente louca. Tive a sorte de fazer um filme que chama-se 8 segundos, que explica a vitória dele em 89 sobre o Laurent Fignon, que explica, é uma história magnífica de um homem que devia morrer porque o cunhado, numa par de caça, pensou a matar um animal e o animal não era o animal, era o cunhado, e ele perdeu 2/3 do total do sangue dele, devia morrer, não morreu, voltou, ganhou a volta à França. Bom, e primeira volta 90, Le Monde, fantástico. E a última, porque a primeira vez em tantos anos que tive a oportunidade de relatar um belga que era capaz de
Não vou dizer de seguir o Pogacar, o que é absolutamente impossível sem uma moto ou um avião a reação, mas que lutou para os primeiros lugares, que ganhou Remco Evenepoel, que é um verdadeiro talento, que é um corredor que vem do futebol, que foi defesa esquerdo do Anderlecht, que jogou no PSV Eindhoven, mas que estava farto a um certo momento de não ser selecionado e que optou para o ciclismo muito tarde, com 17 anos e meio. As histórias são giras. O Courtois vem do voleibol. Temos muita gente assim. Rodrigo, temos quase a acabar, mas eu queria obviamente falar ainda. Viveu na primeira fila a mentira do Armstrong. Sim. Conheceu pessoalmente? Não. Vi uma ou duas vezes, principalmente quando organizei um programa de 2 horas sobre os 60 anos de Eddy Merckx, que vai fazer 80 no próximo mês de julho, portanto isso foi há 20 anos, e tive um contato indireto com ele, mas era uma pessoa que escolhia com quem ele falava. E ele, pelo visto, não me escolheu a mim. Armstrong é muito particular. Primeiro era uma história magnífica. A história de um homem que tem um cancro, que consegue sobreviver e que regresse melhor. It's American Dream. É o sonho americano. Sim. E depois vê-se que as coisas são muito diferentes. Utilizar o cancro para enganar as pessoas. Muito feio. Meu pai faleceu do cancro. Acho que ninguém de nós que estamos aqui, nem ninguém de todas as pessoas que estão a ouvir o que nós estamos a dizer aqui, não há. Todos conhecem. Tem uma pessoa próxima. Perdeu uma pessoa próxima por causa desta. Eu, em princípio, não gosto de dizer palavras, mas esta merda não se faz. Não posso admitir isso. E com cumplicidade também, com cumplicidades de um sistema, lá estamos outra vez, é que nós chamamos AUT, são autorização à usagem de terapêuticas. Quer dizer que a partir do momento em que, naturalmente, para curar certas doenças é preciso tomar produtos que não convém com o ciclismo, a um certo momento chegamos na altura numa ultramedicalização, de uma banalização da medicalização, que faz medo, porque com produtos que nem se sabe quais vão ser as consequências no futuro. Eu lembro que nos anos 60, que o Jacques Anquetil, que foi o francês que ganhou 5 vezes a volta, dizia, mas ninguém me chateia, eu não vou ao controle antidoping, não vou. É o meu corpo, eu sou profissional e eu faço o que eu quero do meu corpo. Ok, só que quando chegamos a uma outra forma de doping, que é genético, não estamos a falar só da nossa própria vida, estamos a falar da vida dos outros, de outras gerações, e ninguém sabe com que consequências. Por isso que eu tenho medo. Estamos ultrapassados e acho que isso não se faz de utilizar essa justificação terapêutica, esta ultra medicação que havia no tempo do Armstrong. Mas sabe, o problema que nós temos é que nós estamos em direto e nós não temos tempo de fazer um trabalho de investigação. Como é que querem, com uma volta à França, que estamos sempre a viver com 24 horas de antecedência sobre o pelotão, porque nós temos que estar na cidade, claro, onde está a meta, quando eles ainda estão na chegada de Martins. Deixamos de ter todos os contactos. Portanto, falar 120 e tal horas durante 3 semanas, ao mesmo tempo poder investigar, é impossível. É impossível. É por isso que temos que ter
cuidado, a dificuldade é de chegar ao equilíbrio de tom entre o facto que o que o público quer quando vê um jogo de futebol, quando vê uma etapa nos Pirineus ou nos Alpes, entusiasmar. É isso que o público quer. Claro. Já há tantas coisas no mundo, quando se liga o telejornal, é um ponto comum, que seja na Bélgica, em Portugal, em qualquer parte do mundo, é preciso esperar muito tempo para ter uma notícia positiva. O desporto ajuda a isso. Nem sempre. Eu em 1995, tive que relatar em direto a morte de Fabio Casartelli. Lembro-me muito bem dessa... A morte de Fabio Casartelli. Os ciclistas só perceberam que ele tinha morrido quando ultrapassaram a meta à frente de mim. Eu vi um por um, porque era em Cauterets, nos Pirineus, a meta era numa subida a 12 ou 15%. Eles saíam da bicicleta, não podiam mais respirar e pediam, e então? E diziam, morreu. E eu sabia, eu tive que relatar as 2 últimas horas sabendo isso, com ao meu lado um co-comentador que estava a trabalhar pela equipa dele e que eu tinha entregado, na altura não havia WhatsApp nem isso, em 1995, tinha entregado uma carta da mulher com uma fotografia do bebê. Mas como é que tu queres continuar a relatar assim? Ninguém está preparado para relatar a morte. Sim, isso vai fazer correspondente de guerra, mas eu quando tive a felicidade de fazer esta profissão, nunca imaginei que no desporto ia relatar a morte em direto. E a um certo momento temos que relativar muitas coisas. E é isso, as emoções positivas, negativas. Eu continuo a tentar ter uma certa neutralidade, mas por outro lado, o que interessa são as emoções. O que é fantástico no desporto é que dá é o entusiasmo, a paixão, o amor. Paixão e amor são as 2 mais bonitas emoções que há. E se isso passa por uma forma de ingenuidade, então quero que isso continuar a ser assim. Francamente, nós temos uma sorte fantástica de fazer o trabalho que nós fazemos. Poder falar, discutir, partilhar da nossa paixão. Mas quantas pessoas podem dizer isso? É verdade. Somos uns privilegiados. É verdade. E eu tenho o privilégio de estar aqui com 2 monstros sagrados do jornalismo. E, portanto, entrego a este que está aqui ao meu lado esquerdo, Rui Miguel Tovar, a última questão desta conversa maravilhosa. Já vamos com 1h30. Bora. Portanto, a última questão tem a ver com uma final europeia. Queria saber se relatou o Parma-Antuérpia da Taça das Taças. Não, isso não, porque eu era muito novo e é o meu colega Roger Laboureur, que é um tipo fantástico, e que ainda é vivo e que me manda muitas vezes mensagem para me dizer, não sei o quê. Por exemplo, quando houve aquela história com o Martínez, que fui criticado, etc., porque eu fui muito duro com o Martínez, foi ele o primeiro a me telefonar, mas tens razão, continua, não sei o quê. Foi o Parme com o Georges Grün, não é? É verdade. E do outro lado era o Severens e o Czerniatinski, jogador incrível. Alex Czerniatinski. Okay. Não tive essa oportunidade. É a última final de um clube belga ou não? Ou já houve depois? Exatamente. A última que um clube belga ganhou foi o Malines contra o Ajax. Claro, sim. Um golo de Denboer sim. sobre um centro do lado esquerdo de Ohana, que jogou no Braga, jogou aqui no Braga. Elio Ohana. Elio Ohana era muito bom. Era bom, mas vocês tiveram aqui bons jogadores belgas. O primeiro que me lembro é o Cadorin, Sérgio Cadorin. Pois é, claro. Fabuloso. Que jogou aqui com um outro, era o Thiriard, mas vocês chamavam Alain. É a mania de dar o primeiro nome, o segundo. Alain Thiriard, depois o que é que eu me lembro? Tiveram o Vervoort, no fim da carreira, 10 anos depois do México. No Vitória. O primeiro grande que vocês tiveram, que faleceu há pouco, foi o Stéphane de Mol. Sim. Este era um top.
Este era verdadeiramente um Eu contei ao Rodrigo a história que vivi com ele Pois. em Bruges. Gostava muito de gozar a vida, mas era um top. E depois, a partir do Demol, Prud'homme. Sabem que Prud'homme, em que ano é que o Prud'homme foi ao Benfica? Em que ano? 94? Não foi mais tarde? Depois do Mundial, acho eu, não é? Foi 94 a 99. Mas acho que foi 99. Acabou em 99. Acabou em 99, hein? Sim, sim. Mas sabe que devia ter ido noutro clube em 87? O Porto, não é? Estava aí uniquinho de ir ao Porto e afinal foi o Mlinarczyk que foi o Porto. 94, 99, é isso. É isso, 94, 99 no Benfica, mas em 87, é por isso que o primeiro para mim grande, porque o Vervoort já estava no fim que esteve Claro. aqui, foi o Stefano Demol, mas devia ter sido O Michel. o Michel queria vir jogar no Porto. Qualquer coisa, eu não sei, você fala com o Luciano Donofrio, que ele sabe, mas devia ser ele. E depois começaram a ter internacionais em todos os clubes. Aqui foi o Demol de Four, Philippe de Wilde. Philippe de Wilde, Boa-Penza, Um bom Pois. Penza. no Sporting, no Benfica, Vertonghen, A Tonga. Witzel, Isso. também é uma Craque. figura Sim. importante. De Four. De Four, até o Raymond Goethals treinou no Guimarães. É verdade. Sim. Não. Tiveram uma história gira aqui de jogadores. Tem o passe do Vitória, é belga? Passe, Era o Passe. avançado centro. David Paz. grande. Passe. Hasselmann, Patrick Hasselmann também. Tivemos muita gente. KMB. KMB. Sim. Não, a lista A lista é grande. há de ser maior ainda no futuro. Eu rapidamente, Rui, aproveito mais uma pergunta que eu vou aqui Diz, e digo diz. já ao certo quantos é que vieram. Acaba Portugal. Não, Rodrigo, queria aproveitar também. O Rodrigo gosta muito do Porto, Sim. gosta muito de Portugal. Não só do Porto, gosto de todo Do país. de Portugal. Tem um T1 na cidade do Porto. Planeia passar cada vez mais tempo aqui no nosso país, futuramente? Ou uma parte importante do ano, vá? Depende de vocês, talvez. Não, estou a brincar. Você está surpreendido. Era o objetivo. Não, depende, não sei se o 0-0 me faz o contrário. Não, estou a brincar. Eu penso que sim. Como eu disse, a minha história, embora nunca vivi mais de 2 meses aqui em Portugal, começou em Portugal e eu queria fazer qualquer coisa em Portugal, sim. Não sei se há lugar para isso, mas queria. E eu, se faço 8, 9 ou 10 taças do mundo de futebol, francamente isso não vai mudar fundamentalmente a minha vida agora. Hein? Tudo o que eu tive, se tivesse feito uma, já Claro. era imenso. Mas se tem talvez um desafio, em 2026 há um Mundial. Há um Mundial em 3 países diferentes. O México, que foi o último que eu vi sem trabalhar, Claro. Sim. com a Bélgica. Primeira vez que eu apareci na televisão foi no Mundial de 86, como eu era repórter não pago do jornal O Jogo, por um jogo Portugal-Polónia. Ok. Nunca tinha aparecido na televisão. Os meus futuros chefes gostaram. Está a ver? Mais uma coisinha que o Portugal meteu o pé lá. Sim. Os Estados Unidos, foi uma taça do mundo fantástica para mim, 2014. O Canadá é um país onde se fala também o francês. Não sei. Se alguém vem e me faz... se tem oportunidade de fazer análise para o Portugal Sim, sobre o Mundial claro. de 2026, sou capaz de aceitar. Não digo ir aí já. Eu já viajei à África do Sul, foi fantástico. O Brasil é a melhor lembrança da minha vida. Os 5 semanas que eu passei no Mundial de 2014,
aquele jogo que eu relatei, que até me estava, como é que vocês dizem isso, a me tocar para ver se eu não estava a fazer um sonho ou um pesadelo. Foi o jogo em Belo Horizonte. Alemanha-Brasil. Meu Deus, 29 minutos, 0,5, ninguém... Onde é que estou aqui? Não é possível. Mineirazo, não? Mineirão. Pois, exatamente. Sim, um menino a chorar no fim do jogo e dizer: o pai tinha-me dito que o Brasil era a melhor equipa do mundo, o pai mentiu-me. A culpa foi do pai. Mas é terrível. Não. Mas não sei. Eu não sei se era capaz com a distância, mas com a frequência. Mas isso seria talvez um desafio se para um média qualquer podia, uma vez, fazer mais um Mundial a relatar, sim ou não. Mas isso, se me pedem, na Bélgica faço. Mas não vai modificar a minha vida. Mas se tenho oportunidade de fazer um Mundial para uma televisão, um rádio, qualquer coisa em Portugal, isso é o tipo de desafio que eu era capaz de tentar. De carrar. Sim, com conhecimento dos países estrangeiros que há, não só da Bélgica, isso. E para também poder melhorar o meu português. Rodrigo, acabamos então com a lista aqui dos belgas que já jogaram na Primeira Liga Portuguesa. Foram 22. 22. Okay. O belga com mais jogos na Primeira Liga Portuguesa foi o Alain Julien. O Alain. Thiriard. Como é que o... Thiriard. Ok, nós aqui é Alain Julien é como se você... Eu chamo Rodrigo José Benkens, como se vocês dizem Rodrigo José. Ok. Mas nós na Bélgica nunca utilizamos o segundo nome. Ok. Mas aqui em Portugal foi assim. É para isso que há muitos belgas que nunca souberam que o Thiriard jogou em Portugal. Ok. Porque o Alain é Manuel. Hein? Ok. Há tantos... Claro. 178 jogos. Ok. Lembrei-me de um agora. Guy Hubar. O terceiro. Guarda-redes. Segundo, Prudhomme. Terceiro, Yubar. Quarto, Van der Straten. Guarda-redes também. Marítimo. Quinto, Cadorran. Sétimo, o que marcou mais golos, com certeza, Cadorran. Talvez. Não tenho agora aqui essa informação, mas também será certamente. De Furre, Vertonghen, Anthony D'Alberto, que era um lateral direito. Exato. E mais recente. Philippe de Wilde. E a fechar a lista, o top 10, o Patrick Hasselmann. Depois aparecem mais 12. Patrick acho que há um ou dois na lista que não são belga. Tem o Mangala aí. Mangala não aparece aqui. Ele é francês. Para nós é francês. Não é? Isso não sei se posso contar para acabar, mas isso é uma anedota fantástica. Ligado ao futebol e ao ciclismo. 9 de julho de 2011. Vamos a isso para acabar, em beleza. Bresse. Chegada da Volta à França. Está um corredor sozinho, primeiro lugar. Rui Costa. Atrás, Philippe Gilbert, star do ciclismo belga. A Bélgica toda, certeza absoluta que o Gilbert vai ganhar. É o ano dele, ele ganhou tudo em 2001. O terceiro é o futuro vencedor, Cadel Evans. Rui Costa, Gilbert Evans. Ataque de Rui Costa. Está sozinho, mas está com 5 ou 10 segundos. Faltam 1000 metros. O meu telefone. Jorge Nuno Pinto da Costa. Acho que é a única vez na minha vida que ele ligou-me. Diretamente. Eu não respondo, naturalmente. 1 quilómetro do fim. Claro. Faço o relato, não sei o quê. Acabou. Vitória de Rui Costa, que será campeão do mundo em Florença, também relatei isso 2 anos depois. Ligo. Então o que é que se passa? Eu estou em direto e ganhou um português, porque também sincronização, Rui Costa, que soube depois que era portista. Sim, é aqui do norte, pelo menos. Vila de Conde, julgo eu. Póvoa de Varzim. O que é que se passa? Assim. Mangala, o que é que pensas do Mangala?
estou a sair de 5 horas em direto da volta à França, o belga Gilbert que perdeu contra o português Mangala, está agora um presidente de um clube de futebol que está-me a perguntar o que na altura Mangala ainda era belga, hein? Uhum. E o que eu respondi não é muito importante. Eu disse, depende se é para jogar defesa central ou meio campo defensivo. Mas é incrível este tipo de situação, não? Sim, claro que é. É isso que eu acho estranho. É que e há montes de coisas assim que eu não posso explicar, mas que sempre vierem se meter entre a Bélgica e o Portugal, e coincidências, e porquê que isso acontece agora, etc. Não sei. Porquê que eu fui falar agora do Mundial 2026? Francamente, nem sei se... Isso passou-me agora para a cabeça. Às vezes não sei. Rodrigo, o que nós sabemos é que foi aqui 1h40 bem passada. Muito bem. Pá. Com muitas histórias. Muito obrigado. Isto dava mais 2 capítulos, 3, 4, 5. Muito obrigado pela sua visita, Rodrigo. Eu agradeço. Eu agradeço por 2 coisas. É para poder ter a honra de estar aqui no 00, que confirmo em condições verdadeiramente grande profissionalismo. E da oportunidade que vocês me deram durante, certeza que foi 1h30, tenho pensado que foi 5 minutos, mas não faz mal, de poder falar na minha segunda língua, terceira. E muito bem. Não, quarta. Da minha paixão e da nossa paixão, e viva Portugal. Rodrigo, muito obrigado. Viva, obrigado. Ruizinho, vemos para a semana? Vamos para a semana, vamos lá. Um abraço a todos, obrigado pela vossa preferência. Rodrigo Benkens. Obrigado. Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu.